Olá, ouvintes, meu nome é Carol Messeder. Olá pessoal, meu nome é Fabrício Dias. Ei gente, eu sou a Gabi. E nós estamos aqui para o seu podcast preferido, semanal, sobre medicina, habilidades médicas, é o Chama Clínica. E hoje a gente vai falar de um tema que esses dois dominam. Que eu posso falar que são os meus mentores em relação a esse tema. Então, eu acho que vai ser uma conversa muito boa e muito gratificante de todo mundo que está ouvindo, porque eu gosto muito de conversar com eles sobre isso. E muito séria, né? E muito séria. Muito séria. E importante. Muito importante. Sim, direto ao ponto. Fala aí. A gente tá... E tem um tempo que a gente está planejando falar sobre isso. Falar um pouco sobre o mercado de trabalho médico no Brasil. Então, assim, a gente sabe que o mercado tem cada vez mais médicos se formam hoje no Brasil com o aumento do número de faculdades de medicina. Isso é um clichê, já está virando um clichê, né? Mas é uma realidade que todo mundo fala e agora está cada vez mais presente. Então, assim, considerar um país do tamanho do Brasil com mais de 600 mil médicos e com a densidade de médicos por habitante que a gente tem, por exemplo, na região sudeste, na região centro-sul, de modo geral, né? É muito importante falar desse tema para que, principalmente o acadêmico de medicina, o médico recém-formado, mude um pouco, vire um pouquinho a chave para entendimento do mercado, porque eu acho que isso é algo que a gente vai falar aqui, né, Gabi? A gente não vê na faculdade. E a gente vai começar, então o tema é mercado médico em expansão, como se posicionar, como posicionar a sua carreira em meio a tantos profissionais. E a gente vai começar a conversa dando uma contextualizada, o que está acontecendo com o mercado médico. Fabrício já introduziu, né, mas para falar aqui mais diretamente de números, são mais de 600 mil médicos no Brasil atualmente, com quase 40 mil formados por ano, formandos, né, por ano. E será que o mercado está pronto para absorver todo mundo? Fica essa questão, né? E um mercado que vai paradoxal ali em relação à quantidade de pessoas formando e a quantidade de pessoas se especializando através da residência. Porque o número de vagas de residência, ele permanece ali muito próximo do que sempre foi, assim. Alguns até reduzindo, né? A gente tem aí mais ou menos 20 mil residentes formando, né? O número que a gente tem do último censo demográfico aí, médico do Brasil. Então, é preciso pensar nisso desde a faculdade. Quem pensa nisso na faculdade, a gente já teve episódio aqui sobre planejamento de carreira. Depois nós vamos colocar na legenda para vocês pegarem esse link, que é importante. Agora, falando de mercado, a gente tem que ser estratégico. Acho que o grande lance é esse. E assim, como ser estratégico, né? Então, como nos posicionar no mercado? Como nos envolver nesse mercado de maneira diferente, que a gente que o médico sempre se envolveu, né? Que o médico sempre se posicionou nesse mercado como um mercado de trabalho restrito, em que eu vou sair da faculdade, vou ter boas oportunidades de emprego, bons salários. Vai estar tudo pronto, né? Eu vou ter, assim, 1000 oportunidades para eu escolher. Tudo na minha mãozinha. Se a gente não... mas era mais ou menos assim, e funcionava assim. Eu sempre escolho, né? Eu nunca sou escolhido. Sim. Né? Então, isso aconteceu muito com a residência, faltava médico para as vagas. Então, assim, você escolhia o local que você ia fazer a residência. Isso de alguns anos para cá, isso mudou um pouco. Depois... Agora você vai para onde dá. Onde dá. A maioria das vezes. Exatamente. Então, você pode sim, né? Ter o direito de escolher, mas isso eu acho que é a menor parte dos formandos. E principalmente assim, com esse mercado médico, com essa quantidade de médico para um mercado que ele expande, mas não expande na mesma velocidade que a gente tem um aumento do número de médicos no mercado, fica uma questão que como que a gente, o médico vai ter que virar a chave. A gente ainda vai continuar tendo, se comparado com as outras profissões, salários
diferentes das outras profissões, mas com um modelo de remuneração diferente e, principalmente, uma remuneração inferior do que a gente recebia há uns 20 anos atrás, 15 anos atrás. E médicos mais endividados, né? Porque o número de vagas cresceu, mas cresceu... de faculdades particulares. A maioria de faculdades particulares, e é um curso caro, que na maioria das vezes o médico precisa se dedicar integralmente. Então, o estudante, né, precisa se dedicar integralmente. Então, não tem como você, muitas vezes, ter uma fonte de subsistência. Então, você se endivida e aí, quando você forma, tem essa pressão do mercado, da dívida. E, gente, tem que falar sobre isso também, a qualidade da formação do médico, né? Que com esse boom aí de vagas, não houve... não se sustentou a qualidade da maioria dos cursos. Então, nesse panorama, um resumo do que a gente conversou agora foi que a gente tem um cenário atual com um déficit de vagas de residência, uma massa de médicos endividados e uma massa aí bem heterogênea em relação à qualidade e uma falsa esperança em relação ao mercado financeiro e ao mercado, principalmente, inicial na carreira, né? E agora, o que a gente vai conversar em relação à postura do recém-formado frente a esse cenário? Só para ilustrar, é isso que a gente está falando, tá na prática, no nosso dia a dia, a gente vê cada vez mais médicos chegando no mercado despreparados. Que é isso da postura, eu acho. Principalmente com relação à postura, mas tecnicamente, do ponto de vista de visão do mercado, visão da profissão, comportamento diante da profissão e uma quantidade muito grande de médicos, alguns até desesperados para trabalhar. E assim, com restrição, os plantões, cada vez com menos vagas de plantões, as oportunidades de emprego, principalmente nos grandes centros, né, gente? Assim, lembrar que nos grandes centros onde você tem a melhor estrutura para trabalhar, cada vez vai ser mais difícil você se inserir no mercado. Então, a gente fez isso na prática. No nosso dia a dia, a quantidade de currículo que eu recebo por dia. Você pode falar sobre isso de carteirinha. Para trabalhar, procurando trabalho, procurando plantão, procurando oportunidade de estar num serviço grande, de estar num bom serviço, é cada vez maior. A gente vê isso muito, muito na prática. Então, os médicos, principalmente os recém-formados e os acadêmicos de medicina, eles precisam virar essa chave de como se portar diante desse mercado. Falta postura, assim, até nessa abordagem inicial, assim, nesses currículos que você recebe, você consegue já ler um pouquinho de quem já tem um planejamento de carreira ou quem só tá indo com a manada? É bem interessante isso, né? Até mandei uns pra Carol, né, Carol? Assim, bem legal. Tem uns muito engraçados, assim. A pessoa, primeiro que ela se apresenta como se fosse seu amigo, assim, sabe? Assim, que seu conhecido de longa data. A pessoa não... E aí, gente, assim, a gente tem que aprender muito com as outras profissões, assim, as outras profissões, como elas estão nesse ambiente há mais tempo que a gente, eles sabem se apresentar, eles sabem se portar, eles sabem fazer um currículo. Médico, via de regra, está aprendendo, tá? Mas via de regra ele não manda currículo, ele se apresenta como se você fosse um amigo dele e se oferece como se fosse assim, olha, eu quero dar plantão, assim, eu quero dar plantão. Tenho esses e esses dias disponíveis. E assim, eu escolho, esses dias eu recebi uma médica para dar plantão no hospital de internista, que ela falou, eu não trabalho, sábado eu não trabalho. Sábado é o dia que eu escolhi para cuidar de mim. Gente, a não ser que você tenha alguma religião, e eu respeito o credo de cada um, tá, gente? A crença, cada um crê no que quer crer, então não tem nada a ver com isso. E você não trabalha sábado pela sua crença, ok, é justo, tá bom? Agora, se você não tem essa justificativa, eu achei fantástico, você não trabalha sábado. Você começar no mercado de trabalho já com as suas imposições, né? E aí a gente vê muito isso no dia a dia. Você tem que pensar com uma cabeça estratégica, gente, assim, pensa do outro lado, se você fosse a pessoa que vai contratar, qual que seria a imagem
que você teria de uma pessoa que já chega colocando isso, assim. Mas esse é o ponto, ninguém pensa. Mas então, criatura, tá na hora de pensar. E isso resolveria metade dos problemas da humanidade, se vocês conseguissem ter essa noção de se colocar no lugar do outro. Eu falo isso desde o básico, assim, ó, vou pedir um exame. A pessoa que tá lendo esse pedido de exame, ela tá entendendo o porquê de eu pedir esse exame? É isso. Vou pedir uma interconsulta. A pessoa que está recebendo a interconsulta, ela está entendendo? Se você fizer esse raciocínio, você acerta em 80% das vezes. Minimiza o erro. Não, minimiza o erro e seja intencional, gente. Você está se apresentando ali primeiro, né? Aí vamos, dica basiquinha aqui, ó. Vamos checklist do bom senso para se apresentar no mercado de trabalho. Você não conhece o coordenador, você não é amigo do coordenador. Não é amigo do coordenador. Provavelmente você conseguiu o telefone do coordenador de um modo ali ao acaso. Alguém te passou, você conseguiu num grupo, etc. Então, seja muito educado. Isso aí no dia a dia de trabalho também é importante. Tenha noção da hierarquia, ele é uma pessoa que coordena um serviço, ele é chefe do serviço, então por mais que ele seja novo, tenha uma linguagem informal, você vai ser formal na sua abordagem nessa mensagem. Tenha um currículo e, criatura, atenção com a sua foto do WhatsApp. Que é isso? A faculdade acabou, né, gente? Não, assim, uai, tá doido. Gente, isso é uma dúvida que eu tenho de verdade. Para um recém-formado, o currículo na faculdade é muito diferente de um currículo para o mercado de trabalho. Sim. Não, mas olha só. Eu vou colocar, por exemplo, formei agora, coloco no meu currículo trabalhos que eu já apresentei nos simpósios. Assim, pode colocar, não é errado colocar. Não é um currículo tão acadêmico que a gente está querendo ali naquele momento. A gente não, porque o Fafá coordena. Eu consigo só dar palpite. Não, mas é importante. Mas assim, eu como parte ali do serviço, né, que atendo, lido com esses profissionais. Você está querendo uma coisa mais prática. Mas a qualidade de um currículo acadêmico também fala a favor do acadêmico. Se eu estou falando de 10 profissionais jovens que são recém-formados, o que vocês vão ter? Vocês não vão ter uma bagagem profissional, vocês vão ter sua bagagem teórica ali, acadêmica. Então, conta muito o ACLS, esses cursos que você já fez. Estágios, né? Essa parte prática, mas também coloque. Não é errado, não, e eu acho que você tem que lutar com as armas que tem. Coloca lá o que você já desenvolveu, porque a menos que você tenha comprado, né, um artigo ou outro, que também aí você vai estar sendo um picareta, mas se você desenvolveu tudo aquilo, isso é a sua bagagem. Então, esse checklist aí, ó, já anota, pra você não esquecer. E dentro disso, Carol, assim, o que você falou é perfeito, assim. A forma de apresentação, a forma de você se dirigir à pessoa, isso é muito importante, Gabi. Sobre currículo, não tem nenhum problema. O currículo para residência, como a Carol disse, é muito acadêmico, mas a gente vê, assim, você pega um currículo, a gente sabe quando a pessoa está enchendo linguiça. Sim, é isso. E quando a pessoa está falando coisas, olha... Eu fiz isso de fato. Eu fiz isso. Tipo, participei de ouvinte no congresso de... Sabe, isso não faz diferença. Agora, você apresentou lá no congresso em São Paulo de hemato. Poxa, isso aí é difícil. Quantas pessoas você conhece que fizeram isso? É um diferencial? É um diferencial. A forma com que você... porque a gente vê o valor que a pessoa está dando aquilo, entendeu? Uhum. Então, assim, a pessoa coloca ali habilidades que são para o mercado são importantes, né? Assim, habilidades muitas vezes de soft skills, habilidades muitas vezes técnicas que a pessoa entra na formação, tudo, nos cursos que ela fez. E a gente vê, assim, a pessoa tá ali querendo um plantão de pronto-socorro. E aí ela tá lá milhões de trabalhos em algo que não tem nada a ver com aquilo que ela está procurando. Eu falei, gente, assim, ela fez isso aqui para encher o currículo dela, assim. Ela não tá, sabe? Então, assim, às vezes incoerências a gente vê. E, mais do que nunca, isso vai virar uma realidade onde a pessoa está formando. Para medicina isso nunca importou, assim, ou pouco importou, tá? Então, mas agora, se a pessoa sai da faculdade e está entrando direto no mercado, ela não está fazendo residência, impacta. Isso vai impactar um pouco, tá? Então, assim, isso não é o impacto principal, isso não faz diferença, porque depois que você conseguiu o seu objetivo,
que é entrar no mercado, você vai ter que se mostrar dentro do mercado, mas é muito importante que a faculdade vai ter um pouquinho de diferença, que a gente vê essa diferença no nosso dia a dia. E vocês acham que tem, assim, diferença entre os currículos, por exemplo, quem usa Lattes ou quem usa o modelo do Canva, isso não faz diferença no grupo? Não faz diferença, não. Não. Para o mercado de trabalho, não. Canva, o Lattes faz muita diferença para alguns serviços que tem a ver com produção científica, essas coisas faz diferença. Agora, é bom você ter seu Lattes atualizado, né? Mas não necessariamente você precisa mandar. Pronto, né? Que ele serve pra tudo. Não. O Lattes serve pra tudo, né? Serve pra tudo, Então, assim, é bom por isso. Mas, assim, inclusive, eu tenho que atualizar o meu. Esse é sempre o meu trabalho, Carolina, para de passar. Gente, então, em relação a isso, essa postura inicial do recém-formado. E vocês sentem que tem algo a mais em relação à pressão e à frustração que esse médico entra no mercado de trabalho? Porque eu acho que a expectativa gerada, Gabi, é muito maior do que a realidade do mercado hoje. Então, assim, a pessoa entra na faculdade achando que ela vai ter um retorno financeiro, depois que formar, muito além do que ela realmente vai ter. Teve um vídeo na internet que viralizou, eu acho que você comentou, Carol, no seu Instagram, de uma médica, assim, falando que vai ganhar, recém-formada, vou ganhar 200 mil, 300 mil. Gente, isso não é a realidade do trabalho médico no Brasil, não é. Tá? Então, ainda assim, mais se você está buscando uma medicina séria, né? A gente sabe que também tem uma busca aí de recém-formados, e outro dia eu estava vendo na internet até jovens na faculdade de medicina abrindo consultórios, colocando perfis como médicos e atendendo. Então, isso nós não estamos inventando, isso existe. A gente pressupõe que todos os ouvintes do Chamarica não estão, porque existe uma seleção natural ali, as pessoas que estão aqui, elas não estão buscando fórmula mágica, assim. Sabe uma coisa que me chocou recentemente, que eu não sabia que existia? Existem uma comunidade aí de pessoas que fazem pós-graduações durante a faculdade de medicina para sair como especialistas, abre muitas aspas aí. Mas aí que tá, assim, infelizmente a gente ainda tem poucas ferramentas regulatórias. Infelizmente. Tá? Então, assim, a gente não tem como regular isso e medicina vai ter que passar pela construção desses mecanismos, que a gente não tem isso. E eu acho que até isso acaba frustrando um pouco o médico recém-formado que tá buscando uma medicina séria. Sim. Porque ele olha pro lado e o colega que tá fazendo tudo errado tá, né, cara, esbanjando. Pois é, mas aí que tá, assim, aí que você tem que ter convicção do que você tá fazendo. É isso. E aí então, você tem que lembrar de uma coisa que a gente fala sempre aqui, que é propósito. Qual que é o seu propósito dentro da medicina? E aqui, gente, não confundam, nós não estamos falando de sacerdócio, todo mundo aqui tem um objetivo financeiro, porque nós temos uma profissão. Então, é por meio dessa profissão que a gente ganha dinheiro, a gente conquista nossas coisas, e a gente quer, sim, ser bem remunerado, e a gente levanta a bandeira de que, para ser bem remunerado, você tem que construir uma carreira, né? Isso não é do dia para a noite. Então, traçar aqui esses degraus, e aí é degrau por degrau mesmo, você está construindo uma base muito sólida para daqui 10, 15, 20 anos você ter estabilidade e ter a condição de escolher. Eu acho que esse é o grande diferencial, assim. Eu vejo vários médicos frustrados e desanimados com a profissão, com 10 anos aí de formado, mas a maioria deles está numa posição onde não consegue escolher onde trabalhar. Ele é escolhido. Por quê? Não fez residência, porque não se formou bem, porque não tem acesso a boas oportunidades no mercado de trabalho. Não construiu a rede de networking. E aí, gente, não adianta. O que a gente está plantando agora é para colher daqui 10 anos. O que eu colhi, o que eu estou vivendo agora, o Fabrício está vivendo agora, ele plantou. E como foi difícil plantar, né? Foram muitos anos. Meu Deus, esse final de semana a gente estava conversando, assim, meus amigos estavam assim, nossa, você consegue agora frequentar os ambientes sem dormir. Porque eu dormi em todos os eventos, assim, aniversário, chegava no final da hora, eu estava morta, cochilava na mesa. Mas é porque foram muitos e muitos anos dedicando tudo que eu
porque o meu objetivo era esse. Então, não tem Carol, fórmula mágica. Assim, é importante vocês saberem que a Carol tá um perfil que é importante, isso que é diferenciado por tudo que ela construiu, né? Então, assim, a Carol construiu uma carreira, e é importante que todo mundo entenda também, e se espelhe nisso, né? Que essa carreira que hoje não permite o que ela vive é secundária, trabalho duro, que ela está acabando de falar. Então, assim, e para a média até precoce, né? Então, assim, é precoce porque hoje você consegue ter uma rotina de trabalho que é uma rotina que para massa de médicos, é uma rotina que você consegue não ter plantão noturno, ter uma certa flexibilidade. Flexibilidade, horários, final de semana. Você consegue ter com seus filhos, que é importante demais também. Então, assim, tempo para eles. Então, isso é diferente, né? Sim. Então, assim, isso é diferente, mas isso de novo, é só para ilustrar e para vocês entenderem o que a Carol construiu, tá? Então, assim, construir isso não é fácil, demanda muito propósito, como você disse, Carol, e demanda muita dedicação. Sim. Muita. E isso foi uma coisa que você sempre conversou. A Caroline sempre teve na cabeça que a residência seria a maior vitrine dela. Então, desde o começo, ela teve uma conversa lá em casa, quando ela entrou na residência, de olha, nos próximos anos estarei um pouco ausente, porque minha prioridade vai ser minha residência. E então, ela pegava muitos plantões a mais para quebrar galho. Chefe tal precisa que eu dê um plantão na sexta à noite. Ela pegava. E sábado à noite, domingo à noite. E eram plantões que a maioria das pessoas não queria, a maioria das pessoas não ia pegar, e ela pegava porque ela sabia que era a hora de pegar o plantão ruim para no futuro ter a chance de escolher um plantão bom. É isso. Então, você sempre teve essa cabeça e isso te diferenciou no mercado. E às vezes é o que falta, né? Eu acho, esse jogo do longo prazo, eu vou fazer esse sacrifício agora pensando daqui a 10 anos, daqui a 5 anos. É esse o ponto, Gabi. Ninguém quer roer o osso, a gente fala muito sobre isso. É esse Verdade, as pessoas querem as benesses de uma carreira sólida, de escolher o horário, de não dar plantão noturno, de não trabalhar final de semana. Gente, até hoje eu trabalho final de semana, o Fabrício trabalha final de semana, a gente conhece vários e vários médicos que estão aí há anos no mercado de trabalho e trabalham no final de semana. É porque a gente gosta? Não, a gente também gosta do que faz, mas assim, final de semana eu prefiro estar na minha casa com meus filhos. Então, é porque a gente sabe da importância disso e a gente sabe que as coisas não caem no colo de graça. Você tem que construir, você tem que lapidar. Essa é a realidade da medicina séria, de quem trabalha, de quem coloca a cabeça no travesseiro e consegue dormir, de quem não faz mal para a saúde dos outros, de quem consegue realmente, com essa medicina baseada em evidência que a gente tanto fala, mas que é o que é importante na hora do vamos ver. Sendo bastante sincero para vocês, gente, essa medicina que se seu pai ou sua mãe vai adoecer, essa que você vai escolher para eles. É isso. Você não vai escolher medicina pro seu pai, pra sua mãe, pros seus filhos, que não do médico essa. Do Instagram lá, do Integrativo. Então, assim, a realidade é essa, você vai escolher. Então, assim, a gente vai sempre defender aqui medicina séria, a coisa, o currículo médico. Você pode até ter glamour. Pode. Mas se você fizer o negócio direito. Então, assim, você tem que fazer o negócio direito. Mas é interessante isso, Gabi, assim, porque a gente o glamour ele é super legal, assim, porque tem tanta gente, as pessoas às vezes buscam isso, né? Entra no mercado achando que, nossa, o glamour da medicina. Na hora que você assusta, você tá assim, cara, a conta não fecha, onde que gente. eu tô, se cara? glamour for o seu propósito, meu querido, você tá lascado. Prepare-se. Não, tá, porque a conta não fecha. Sim. A dedicação na faculdade é uma dedicação, via de regra, maior que a dos outros cursos. Você forma, você tem uma continuidade ali da formação, que geralmente a entrega é muito maior, e depois que você forma, não muda. A sua disponibilidade de tempo, a sua responsabilidade só aumenta. E essa conta aí, se você não tiver o seu propósito muito forte, o que te move muito forte,
não sustenta. Isso aí não... A felicidade, ela vem desse conjunto de coisas muito alinhadas. E, então, só recapitulando, a gente conversou um pouquinho da postura do recém-formado com um maior gargalo e o maior problema sendo a falta de estratégia. E essa falta de estratégia vem desde solicitar um plantão, se apresentar a um coordenador, até como vou me comportar durante a residência, vou fazer residência direto. Essas escolhas que às vezes vão só com flow e não são estratégicas. Na residência, você tocou num ponto que eu acho que vale a pena a gente comentar. Que é de você ser intencional, você saber que você está ali diante da sua maior entrada no mercado de trabalho. A maior porta de entrada é a residência. E é a grande vitrine. Eu falo, né, que nós somos vitrines de nós mesmos o tempo todo. E na residência que você vai fazer seu networking com o seu chefe. Fabrício foi meu preceptor na residência e me levou para trabalhar em outros hospitais. Eu fui trabalhar no Life por indicação dele. Eu tô no Vila por indicação dele. É só porque ele é meu amigo? Não, gente. Ele é seu amigo, talvez. Também é meu amigo. Também por isso. Mas não é só por Fica isso. Aí de lição, então. Inclusive, você vai fazer amigos no caminho. Que Com bom. certeza, absoluta. Verdade. Só que não é só por isso. É por questão de confiança, de responsabilidade. E assim como outras portas foram abertas ao longo do caminho, você também é um grande exemplo disso, assim, né? Da sua construção de carreira, ter aceitado várias vezes. Eu adoro a história do que você pagava para dar plantão no começo, lá quando abriu o Mater Dei. Pois é isso, assim, quando a gente abriu o Mater Dei, começou a equipe do Mater Dei, eu ia dar plantão sábado. Da Contorno, né? Eu entrei no Mater Dei da Contorno quando abriu mesmo, assim, quando nossa equipe... Isso revela a sua idade, eu não tô falando nada, gente. Não, mas apesar de ser muito jovem, né? No mais novo da mesa, talvez. Mas, não, interessante, quando a gente começou a abrir no Mater Dei da Contorno, assim, a nossa equipe começou lá, a equipe começa em agosto, eu entro em outubro. E, assim, o movimento do pronto-socorro era nenhum. Então, assim, a equipe dava plantão todo sábado, 24 horas, todo sábado. Não era igual Delicinha. hoje. E eu comecei, obviamente, com sábado à noite, né? Assim, ninguém, tá, pessoal? Começa... Né? Sentando na janelinha. Sentando na janela. A equipe era plantão quarta-feira. Eu não pegava quarta-dia no plantão, não, era sábado à noite mesmo. E a gente recebe no Mater Dei Prolabore. Na época, hoje tem um valor fixo de plantão, mas na época a gente recebia Prolabore. A empresa não tinha caixa, não tinha nada. E aí, Prolabore significa eu recebo o que eu produzo, o número de pacientes que eu atendo. E um plantão à noite, no sábado à noite, às vezes, eu atendia 1, 2 pacientes porque não tinha movimento. Então, assim, eu ia pro plantão... o que eu ganhava no plantão, às vezes, dava para pagar o Uber, estacionamento. Então, era tipo R$200. Não tô falando que o estacionamento custa isso, mas R$200, R$300 no plantão. Então, assim, e olha, eu fiquei nesse plantão um bom tempo, até começar a ter outras oportunidades na equipe, assim. Então, eu tô defendendo aqui que o médico não ganhe, que você pague para trabalhar. Não tô defendendo isso, gente. O que a gente está defendendo aqui é você precisa, quando você está entrando no mercado, se expor a situações que você não vai se expor depois. E para você construir... Não adianta. E na hora certa, né? Porque assim, se você se expõe depois, você vai estar na hora errada e vai estar abrindo mão de coisas muito maiores. Exatamente. E é legal até o uso dessa palavra, exposição. Escolha o que você está sendo exposto. Você escolhe. Você consegue escolher algumas coisas. Por exemplo, não dar um plantão que você não consegue dar. Não tem capacidade técnica. Perfeitamente. Porque dessa forma você está se expondo aos riscos e se expondo... Mas sabe que, negativamente, né? Mas sabe o que eu vejo, Gabi? Assim, que a pessoa, para ganhar dinheiro, se ela estiver ganhando, muitas vezes ela se expõe. Então, assim, ela vai para o interior para se expor a uma condição de trabalho ruim, mas ela está ganhando. Ou prometeram para ela que ela vai ganhar. Então, assim, é esse tipo de coisa. Assim. E quando você está num serviço, por exemplo, eu vejo, assim, a gente tem conversado muito sobre isso, sobre a postura do residente, a postura dos plantonistas. Você pode... brigar pelos seus direitos, você pode querer uma condição de trabalho melhor, isso é fato, tá? Isso é importante. Agora, você querer uma situação de trabalho que é utópica, que não existe,
na prática. Por exemplo, eu quero estar na residência, meu horário de trabalho é de 7 às 13 horas. Todo dia eu tenho que sair às 13 horas. Gente, isso é irreal. Isso é impossível. Então, só assim, aceita, né? Para de sofrer com uma realidade que não existe. Data pra começar e data pra terminar. Não, mas... É isso. Se você não tá disposto a isso, você tem que repensar o que você tá disposto. E aí entra a estratégia em relação a isso. Tem data pra começar e tem data pra terminar. Use aquele tempo, porque depois pode ser que você não tenha mais contato com os chefes daquele serviço, não tenha mais contato com aquele serviço em geral. Ninguém quer contratar um residente que não se destaca, por exemplo. Não, e é maturidade, eu acho, assim, é maturidade de você entender que aquele momento é o momento de abrir mão de muitas coisas, de você pegar um plantão que às vezes sua remuneração vai ser muito mais baixa, provavelmente tinham outras oportunidades que você poderia ter assumido naquele momento, mas você tinha visão estratégica, que é uma coisa que falta muito no mercado. Assim, às vezes as pessoas são imediatistas e não têm um planejamento de carreira. Então, o que a gente está falando aqui com vocês é para vocês amadurecerem um pouquinho mais a relação com o trabalho mesmo. Assim, o médico, ele pode, ele vai plantar agora o que vai colher lá na frente. Então, as vagas que vão surgir para você lá na frente, na maior parte das vezes, elas vão surgir de coisas que você fez há uns anos atrás, na época da sua residência. E aí, formou na residência, terminou a residência. Geralmente, o que você vai ter ali no mercado de trabalho são oportunidades, talvez umas oportunidades assim de fazer uma escala, de cobrir férias. Saiba o que você quer. Eu quero o quê? Eu quero continuar, eu quero entrar para uma equipe no hospital, igual foi o meu caso, igual é o caso do Fabrício. Eu quero montar um consultório. Mas para montar um consultório, qual que é a principal porta de entrada dos pacientes? Pronto-socorro. Então é estratégico para você estar no pronto-socorro, para você abastecer seu consultório. Sabe isso, gente? Isso é maturidade. Isso aí vai fazer você ter escolhas melhores ao longo da sua vida. Assim, e até estudar as escolhas que você fez. Então, por exemplo, eu escolhi tal especialidade. Tal especialidade é um regime de plantão. Como que as pessoas conseguem esse plantão? É fácil conseguir em Belo Horizonte? Eu vou ter que ir para outras cidades? Estudar realmente, né? Pensar não só na questão... Acho que às vezes quando a gente fala sobre planejamento de carreira, é só, eu vou seguir essa especialidade que eu vou ter uma rentabilidade maior e esse é o meu planejamento. Aí é pensar no curto prazo. A gente tem que pensar no curto, médio e longo prazo. Não, assim, e o mais interessante, assim, você falou de consultório, tá? Gente, hoje em dia não existe uma especialidade, tá? Que você vai formar, a não ser que você já tenha um consultório pronto, da família, do pai, do parente, não sei, que tenha um consultório, uma clínica ou afim. Se você tá ali, primeira vez na vida, que tem um médico, que na família, no conhecido, tudo que você não tem um consultório, que você vai construir um consultório, isso não existe mais, tá, gente? Assim, por mais que você tenha um marketing super robusto, por exemplo, no Instagram, que é uma ferramenta que a gente usa, tudo... você não vai abrir um consultório hoje, ele vai estar cheio amanhã. Isso não existe em qualquer especialidade de medicina. Tá? Então, assim, das melhores remuneradas, as que não são tão bem remuneradas. Isso não existe. Então, você precisa muitas vezes de estar num serviço para você gerar pacientes para o seu consultório. Então, você não criar esse network, você não criar essa construção, você não construir uma carreira durante a residência, durante a faculdade. Então, vai te deixar cada vez mais longe do mercado. As melhores oportunidades você não vai receber porque você simplesmente não está planejando isso e não está executando com uma postura que teria que executar. Bom, então a gente conversou um pouquinho sobre o maior erro aí, ultimamente, no planejamento de carreira, que é o erro estrutural de falta de planejamento mesmo. Não pensar que tem que planejar a carreira. Exato. Vai no flow. Passei na residência, e agora depois vou terminar a residência. Não! Ao longo da sua residência, você já está fazendo networking, você já está fazendo, plantando ali as sementinhas que você vai colher lá no futuro. Isso na faculdade também. Isso, falta o planejamento. Às vezes a gente planeja só a nossa especialidade, mas não os pormenores. Olha, eu quero atuar nessa especialidade, nesse hospital, com esse perfil de paciente. E para fazer isso, eu preciso fazer Y, Z, etc. Então, conversamos um pouquinho desse erro, do problema. Vamos aí 5 dicas para contornar, para ter um bom planejamento de carreira?
Vamos. Peguei eles de surpresa. Não, olha só, a primeira dica é: saiba o que você quer para um médio e longo prazo. No seguinte sentido: entrei para minha residência de clínica médica. Uma resposta, eu posso não saber subespecialidade ou, inclusive, não querer fazer, como eu não quis fazer uma subespecialidade, sou clínica. O que eu quero depois de formada como clínica? Eu quero dar plantão no pronto-socorro? Eu quero dar plantão no CTI? Eu quero entrar para uma residência? Eu quero entrar para o staff ali, para o corpo clínico daquele hospital? Eu quero fazer um mestrado e dar aula? Isso aí é médio e longo prazo. A partir dessas respostas, você vai construir e aceitar ou recusar oportunidades. Tem uma regrinha que eu vou colocar como segunda regra. No começo da carreira, você não diz não pra nada. É isso. Não tá na hora de dizer não. Só pras loucuras. Não. Aí, vamos lá, né? Bom senso. Assim, eu tô brincando, eu estou usando uma hipérbole, uma figura de linguagem. Não tá na hora de dizer não no começo da carreira. Eu odeio pronto-socorro. Pegava todos os plantões de pronto-socorro que cabiam, né, gente? Não tô fazendo loucura. Meu chefe precisava, estrategicamente, para ajudar um amigo. Porque também você não pode fazer só venha nós, não, o vosso reino também. Então, pelo grupo ali, precisou, a escala estava esburacada, faltou alguém de última hora. Seja uma pessoa prestativa, disponível, né? Proativa, disponível. Então, essa é a segunda dica. Fafá continua. Você tem 3 que você é mais velho. Primeiro, expôs ele assim de graça. Ele é mais velho que eu, gente. Eu não posso dizer nada. Apesar de não parecer. Alô, Pupi, meu botox, tá? Primeira dica é época acadêmico. Tá? É isso mesmo que você quer? Responda essa pergunta. Então, assim, é isso mesmo que eu quero? Ser médico e medicina é uma profissão maravilhosa, gente. A gente ama o que a gente faz, tá? Então, assim... Mas não é pra todo mundo, assim como qualquer profissão. Eu passaria fome se eu fosse engenheiro. Nossa, tava ferrado. Então, mas assim, por quê? Porque essa pergunta é pra você responder mesmo. Você é acadêmico de medicina com toda a convicção do mundo. Assim, é isso que eu quero? É ter essa profissão pro resto da vida. Isso pode ser que eu não sei. A resposta seja não sei. Pode ser. Mas o que eu vou desenvolver durante a faculdade? Tô brincando. Não, aí durante a faculdade, o que eu vou fazer para tentar desenvolver isso durante a faculdade, para entender se é aquilo mesmo que eu quero? Aí, às vezes, buscar até uma mentoria, alguma coisa ali coisa para te direcionar, ou se direcionar para esse caminho, tá? É muito importante essa pergunta, assim, que você se faça essa pergunta, para você entender que você tá ali, e serve para qualquer profissão, gente, assim, profissão é uma parte da sua vida, não é sua vida, mas é uma parte dela, que você vai conviver com ela pro resto da vida. Uhum. Então, assim... Você reencontrar a motivação, né? Por que você tá ali? Então, essa pergunta você tem que responder, assim. Então, a primeira dica e isso tem muito a ver com propósito, tá? Essa reflexão de por que eu estou aqui, tá bom? Então, assim, e durante a faculdade, desenvolva isso. Depois que a Carol já falou de planejamento, planeje o que você quer fazer a médio, curto, médio e longo prazo. E não diga não. Não diga não, você já falou. E tenha postura no mercado, gente. Postura de uma pessoa que está entrando no mercado de trabalho. A forma de se posicionar, a forma de se vestir, a forma de se apresentar. Isso faz diferença. A adolescência, ela acabou. Você está na faculdade. E assim, é muito legal, a família ajuda muito, mas eu vejo isso muito hoje. Tem médico de 30, 35, 40 anos, dependente do pai e da mãe. Na boa, gente, assim, nada contra e cada um com seu cada qual. Agora, tem a postura de uma pessoa que é profissional do mercado. Que já é adulto, né? E postura de adulto, cara. Não tem nada mais que escancara seus defeitos e suas fragilidades do que o mercado de trabalho. Então, você está num plantão,
você vai amadurecer muito no plantão. A forma de se relacionar com seus colegas, com a equipe, com o seu chefe, com o seu subordinado, com o seu colega, com qualquer pessoa. Diz muito sobre você. Então, se desenvolva, assim. Não é, gente? Ninguém aqui entrou sabendo tudo, sabe? Só que, em comum, todos nós temos uma postura de humildade mesmo, assim. De aprendizado contínuo. Essa arrogância do médico que está chegando no mercado de trabalho é muito prejudicial. Primeiro que ele vai fechar a porta... vai ficar mal visto. E para você abrir uma porta, gente, você demora. Agora para fechar é rapidinho. Não, fechar é instantâneo praticamente, né? Você consegue você queimar isso. O filme é rápido. E aí, assim, seja maduro, sabe? Assim, tenha maturidade para você conviver com isso, conviver com crítica, frustração, problemas. Eu acho que essa entendeu? Então, assim, são dicas. Então, assim, tenha maturidade para conviver com isso. Senão, você vai se frustrar. E aprender a fazer uma autorreflexão mesmo. Eu tive um feedback negativo. O que eu posso melhorar com aquilo? Ou então, passei por uma situação. Eu falo isso com os residentes todos os dias, assim. Eu acho que cada paciente nos ensina alguma coisa mesmo, assim. Às vezes, você sai de um quarto desgastado e tal. O que eu posso aprender com isso hoje, sabe? E pegar a sua parcela de culpa, né? Você sempre me falou sobre isso. Tá, eu achei essa situação injusta, não gostei disso, mas qual que é a minha culpa em relação a isso? E outra, ninguém tem culpa de nada. Então, você pode estar passando por um momento difícil em casa, você pode estar com N problemas. Isso não é culpa do seu colega de trabalho, isso não é culpa do seu preceptor, isso não é culpa do seu paciente. Então, aprender a separar. Falamos aí as 5 dicas. Pegamos tudo e mais um pouco. Mais um pouco. Só uma retrospectiva pra gente finalizar e ir pros recados finais. Tenha propósito, planeje médio e longo prazo, tenha uma postura, né, de quem tá entrando aí, de quem tem o básico, né, pontualidade, confiabilidade, espírito de equipe. Não diga não. E, no geral, aprenda a se comunicar, né? Aprenda aí como lidar com essas adversidades no mercado de trabalho mesmo. É isso. E é isso. Recados finais? Tem espaço para médico bom no mercado de trabalho. E sempre vai ter. O mercado está ficando mais competitivo. Nós passamos aqui 40 minutos falando sobre as peculiaridades desse novo mercado que está se colocando para o médico. Mas a gente bate nessa tecla e vai bater para sempre. Tem espaço para médico bom. E ao contrário do que a maioria faz, tá? A gente não vai... em nenhum momento aqui a gente olhou isso, criticou isso, tá? Que vocês vão encontrar muitos médicos que reclamam o tempo inteiro do mercado. A gente não está reclamando do mercado. A gente só está comentando. A gente só está falando o que é a realidade do mercado. E te dando estratégias para se destacar nesse mercado que está mais competitivo. Mas isso só depende de uma pessoa mudar. Você. Então, assim... E a hora, gente, é agora. Tô na faculdade, é agora. Tô na residência, é agora. Já estou formada e consolidada no meu trabalho. Não. A gente está buscando sempre melhorar alguma coisa. Essa inquietude é o que nos move na nossa carreira, né? Então, fiz uma pós que, para mim, naquele momento ali, era importante. Agora, a gente está fazendo outra pós. E é assim que nós vamos galgando posições melhores e oportunidades melhores dentro da nossa carreira. Exatamente. Maravilhoso. A última dica é a frase. Bora. Você é o que você faz, não o que você diz que fará. Tapa na cara. Tchá, tchá, tchá. Então, sigam a gente nas hoje nós somos um pouco sociais. azedinhos. Não, mas ácidos. Não, na verdade a gente foi franco e... sem filtro. Comenta aí se você gosta dessa vibe. Porque a gente pode criar um quadro. Não, chama azedo, chama no azedo. A gente foi sincero, assim, a gente foi tipo pai. Tipo pai, que chama pra falar assim, vem cá, vamos conversar. Olha que eu tô na frente do meu pai e da minha mãe da medicina. Que resposta. Senhora, tá doida, muita responsabilidade. Gente, siga a gente, comenta, dá sugestão de tema, né? Eu aprendi isso esses dias, ative o sininho, olha, né, para receber notificações no YouTube. Isso. E reforçando mais uma vez, nós estamos numa plataforma maravilhosa na newsletter, que é a Substack, e nela você consegue ter acesso a tudo
que a gente já postou de newsletter e nós temos uma novidade, que é o Resenha do Chama. Um pouquinho pra estender, às vezes a gente sente que a gente tem tanta coisa pra falar nesses episódios sobre amenidades, soft skills, etc., que falta tempo e a gente resolveu completar eles um pouquinho com textos também. E você encontra lá no Substack, tá no nosso link na bio. Até a próxima!